Pare agora por alguns segundos, respire fundo, silencie seus pensamentos e ouça com atenção. Você já sentiu que suas orações sobem, mas sua realidade não muda? Que você pede, clama, jejua, acredita e mesmo assim continua vivendo os mesmos ciclos, as mesmas limitações, as mesmas dores? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver milagres constantes, enquanto outras passam anos apenas esperando por um sinal? E se o problema nunca tivesse sido falta de fé, mas falta de entendimento espiritual? A Bíblia afirma que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Mas poucos cristãos foram ensinados como essa fé opera na prática, como ela se forma, cresce e se manifesta no mundo visível. Existe uma dimensão além dos sentidos naturais, uma dimensão onde Deus já liberou respostas antes mesmo de você orar, uma dimensão onde o impossível já foi vencido, ainda que seus olhos não consigam enxergar. Essa dimensão foi chamada por um homem, frágil, doente e sem futuro, de a quarta dimensão. David Yonggi Cho não começou como um líder influente. Ele não tinha recursos, saúde, força ou reconhecimento. Aos 19 anos, recebeu dos médicos uma sentença de morte, tuberculose avançada, poucos meses de vida e nenhuma esperança humana. Confinado em um quarto, fraco demais para caminhar, abandonado pelas possibilidades naturais, Cho chegou ao limite absoluto da existência humana. E foi exatamente nesse lugar, onde não havia mais nada a perder, que ele encontrou uma revelação que transformaria sua vida para sempre. Ele descobriu que a fé não é passiva. Ela não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo. A fé verdadeira coopera com o mundo espiritual. Cho percebeu que muitos cristãos oram de forma vaga, emocional e indefinida. Pedem bênçãos sem clareza, respostas sem direção, milagres sem forma. Mas o mundo espiritual não opera na confusão. Ele responde à fé clara, específica e alinhada com a palavra. Foi ali que ele começou a entender algo profundo. Antes que algo exista no mundo físico, ele precisa ser incubado no espírito. Assim como uma criança é formada no ventre antes de nascer, os milagres também passam por um processo espiritual antes de se manifestarem na realidade. Essa compreensão mudou tudo. Não apenas sua saúde começou a ser restaurada, não apenas sua fé ganhou força, mas sua forma de orar, pensar, imaginar e declarar foi completamente transformada. O resultado dessa revelação foi extraordinário. Uma igreja que começou pequena, em uma tenda improvisada, tornou-se a maior igreja do mundo. Milhares de testemunhos de cura, milhões de vidas impactadas e um livro que atravessou gerações, A Quarta Dimensão. Mas preste atenção, este vídeo não é apenas sobre David Yonggi Cho, é sobre você. Talvez você esteja orando por algo há anos, talvez esteja cansado de esperar, talvez sua fé esteja viva, mas sua esperança enfraquecida. Se for esse o seu caso, permaneça aqui, porque nos próximos minutos você vai entender por que algumas orações não se materializam, como acessar essa dimensão espiritual invisível e como alinhar sua fé ao modo como Deus realmente opera. Isso não é misticismo, não é pensamento positivo, é princípio espiritual bíblico aplicado à vida real. Prepare o seu coração, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você ora e como você vive. Ao longo da história bíblica, Deus sempre operou em dois níveis ao mesmo tempo, o visível e o invisível. Enquanto os olhos humanos enxergam circunstâncias, limites e diagnósticos, o mundo espiritual já está em movimento, liberando respostas que ainda não chegaram à superfície da realidade. O problema é que muitos vivem apenas reagindo ao que veem, oram com os olhos fixos no problema, falam a partir do medo e imaginam o pior, mesmo dizendo que creem em Deus. Sem perceber, acabam fortalecendo no espírito exatamente aquilo que desejam evitar. A palavra nos ensina que não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Ainda assim, a maioria das pessoas foi ensinada a crer de forma passiva, como se fé fosse apenas esperar que Deus faça algo sozinho, no tempo dele, sem qualquer participação consciente do coração humano. Mas a Bíblia revela algo mais profundo. Desde o início, Deus concedeu ao ser humano a capacidade de cooperar com ele.
não como igual, mas como participante do processo. Quando Deus criou o mundo, ele não apenas pensou, ele falou. Quando chamou Abraão, não apenas prometeu, ele mudou o nome, a identidade e a confissão daquele homem. Quando Jesus curava, ele frequentemente perguntava: "O que você quer que eu te faça?" Isso não era uma formalidade, era um princípio espiritual. Clareza gera manifestação. David Yonggi Cho percebeu que muitos cristãos vivem frustrados, não porque Deus falha, mas porque nunca foram ensinados a alinhar pensamentos, palavras, imaginação e fé em uma mesma direção. Eles oram por cura, mas se veem sempre doentes. Oram por provisão, mas só conseguem imaginar escassez. Oram por restauração, mas continuam declarando derrota. Cho compreendeu que o coração humano funciona como um ventre espiritual. Aquilo que é constantemente alimentado pela imaginação, pela palavra e pela expectativa, cresce, e mais cedo ou mais tarde nasce. É por isso que Provérbios declara que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não porque pensamento seja mágico, mas porque pensamento direciona fé, e fé movimenta o mundo espiritual. Esse entendimento confronta um erro comum: achar que fé é apenas emoção intensa durante a oração. Na verdade, fé é convicção contínua, sustentada mesmo quando não há sinais visíveis. É nesse ponto que muitos desistem. Oram, não veem resultado imediato, se frustram e concluem que Deus não ouviu. Mas e se a resposta já tivesse sido liberada e o processo ainda estivesse em formação? A Bíblia está repleta de exemplos de promessas que levaram tempo para se manifestar, não porque Deus demorou, mas porque havia um processo de maturação espiritual acontecendo. Assim como uma semente não rompe a terra no mesmo dia em que é plantada, a fé também precisa ser incubada. E essa incubação acontece em um ambiente específico, a dimensão espiritual invisível. Cho chamou esse ambiente de quarta dimensão, um nível além do mundo físico tridimensional, onde a fé molda realidades antes que elas se tornem visíveis. Entender isso muda completamente a forma de orar, muda a forma de esperar e muda, principalmente, a forma de viver. Antes de falarmos sobre técnicas, princípios e aplicações práticas, é essencial compreender esta verdade. Deus não apenas responde orações, ele responde fé alinhada. E é exatamente sobre esse alinhamento que começamos a entrar agora. Existe uma lei espiritual silenciosa operando por trás de toda resposta divina. Ela não aparece como um mandamento explícito, mas se manifesta de forma consistente em toda a Escritura. Nada nasce sem um período de incubação. Tudo o que Deus cria passa, primeiro pelo invisível, antes de alcançar o visível. David Yonggi Cho percebeu isso ao observar um padrão claro. Muitas pessoas oravam corretamente, mas desistiam cedo demais. Elas semeavam a fé e arrancavam a semente do solo todos os dias com dúvidas, palavras contrárias e imaginação negativa. A fé, assim como uma vida no ventre, precisa de ambiente, tempo e constância. Incubação espiritual é o processo pelo qual uma promessa começa a se desenvolver dentro do coração antes de se manifestar na realidade externa. É quando aquilo que foi pedido em oração passa a ser nutrido pela imaginação, pela palavra e pela expectativa. Jesus ensinou esse princípio quando disse que o reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Ela cresce de dia e de noite, sem que o homem saiba exatamente como, mas cresce. O erro comum é pensar que, após orar, nada mais precisa ser feito. Cho ensinava exatamente o contrário. Depois da oração, começa o trabalho mais importante, proteger o que foi gerado. Quando alguém ora por cura, mas passa o dia inteiro declarando que está cada vez pior, está interrompendo a incubação. Quando ora por provisão, mas só imagina dívidas e escassez, está alimentando outra semente. A incubação exige especificidade. Cho costumava dizer que orações vagas produzem resultados vagos. Orar apenas, Senhor, me abençoa, não cria um ambiente claro no espírito. Foi por isso que ele aprendeu a orar com detalhes. O que deseja, como deseja e para qual propósito. Esse princípio fica evidente em seus testemunhos mais conhecidos.
Quando precisava de uma escrivaninha, ele não orou apenas por um móvel. Visualizou o tipo, a cor, o material e até a funcionalidade. Quando precisou de uma bicicleta, não pediu qualquer uma. Especificou exatamente aquilo que esperava. E de forma surpreendente, as respostas vieram de maneira precisa, não genérica. Isso não era controle humano sobre Deus. Era cooperação com uma lei espiritual estabelecida pelo próprio Criador. A incubação também exige proteção emocional. Durante esse período, o coração se torna vulnerável a vozes externas, dúvidas, críticas, opiniões negativas e até conselhos bem-intencionados, mas cheios de incredulidade. Por isso, Maria guardava no coração as palavras que Deus havia liberado sobre Jesus. Ela compreendia, mesmo sem saber explicar, que certas promessas precisam ser guardadas em silêncio até o tempo certo. Incubar é confiar mesmo quando não há sinais. É continuar crendo quando o ambiente ainda parece contrário. É sustentar a expectativa sem permitir que o medo contamine a semente. A fé não falha por falta de poder. Ela falha quando o processo é interrompido antes do tempo. E todo aquele que aprende a respeitar o tempo da incubação começa a perceber algo poderoso. As respostas não chegam de repente, elas amadurecem. Depois de compreender a incubação da fé, David Yonggi Cho percebeu algo ainda mais profundo. Toda promessa precisa de um lugar onde possa ser formada. Esse lugar não é físico, é interior. A Bíblia chama esse espaço de coração, mas Cho identificou que, na prática, ele se manifesta por meio da imaginação espiritual. Muitas pessoas associam imaginação à fantasia, algo infantil ou sem valor espiritual. Mas, à luz das Escrituras, a imaginação é uma ferramenta poderosa e neutra. Ela pode ser usada para o medo ou para a fé. Hebreus 11:1 declara que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Essa convicção não acontece no mundo externo, mas no mundo interior. É na imaginação que o invisível começa a ganhar forma. Cho ensinava que ninguém consegue crer verdadeiramente em algo que não consegue visualizar. Se o coração não consegue ver, ele não consegue sustentar a fé por muito tempo. Por isso, muitas orações falham não por falta de sinceridade, mas por falta de imagem interior. Enquanto a boca pede algo novo, a mente continua presa às imagens antigas: fracasso, escassez, doença, rejeição. Essas imagens funcionam como moldes espirituais. Aquilo que ocupa continuamente a imaginação acaba moldando expectativas, emoções e decisões, e com o tempo, influencia a realidade. Foi assim que Cho compreendeu a quarta dimensão, um nível espiritual onde as imagens geradas pela fé começam a influenciar o mundo visível. Abraão é um exemplo claro desse princípio. Deus não apenas prometeu um filho, ele mandou Abraão olhar para as estrelas, contar o impossível e imaginar aquilo que ainda não existia. Antes de Isaac nascer no mundo físico, ele já existia no mundo interior de Abraão. Da mesma forma, Moisés precisou visualizar o mar aberto antes de vê-lo se abrir. Josué precisou enxergar os muros caindo antes que Jericó ruísse. Paulo precisou ver a igreja viva antes de persegui-la se transformar em missão. A imaginação guiada pela fé não cria a realidade sozinha. Ela alinha o coração com aquilo que Deus já decidiu liberar. Cho ensinava exercícios simples, porém profundos. Após orar, fechar os olhos e imaginar a resposta acontecendo, não como um desejo ansioso, mas como uma certeza tranquila. Visualizar com gratidão, visualizar com paz, visualizar como quem confia, não como quem implora. Esse processo não substitui Deus, ele substitui a dúvida, porque onde a dúvida governa, a fé não encontra espaço para crescer. A imaginação espiritual também protege a promessa durante a incubação. Ela mantém viva a esperança quando os sentidos dizem o contrário. Quando alguém aprende a ver antes de receber, algo muda internamente. A ansiedade diminui, a expectativa se estabiliza e o coração entra em descanso. E esse descanso é um sinal claro de fé madura. A imaginação, quando consagrada, torna-se um altar invisível, onde as promessas de Deus são preparadas até o dia da manifestação.
À medida que David Yonggi Cho avançava em sua caminhada espiritual, ele percebeu que muitos cristãos oravam, mas poucos cooperavam conscientemente com Deus. A maioria das orações era sincera, emocionada e até persistente, porém vaga. Pedidos genéricos, sem direção clara, sem forma definida. Cho passou a chamar isso de oração sem incubação. Ele ensinava que Deus responde à fé, não à confusão interior, e a fé se expressa com clareza. Foi então que ele começou a ensinar o princípio da oração criativa. Oração criativa não é inventar coisas nem tentar manipular Deus. É alinhar pensamento, palavra e fé com aquilo que já foi revelado pela vontade divina. Enquanto a oração tradicional muitas vezes se limita a pedir, a oração criativa declara, visualiza e coopera. Romanos 4,17 descreve Deus como aquele que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Quando oramos alinhados com esse princípio, não estamos criando do nada, estamos concordando com o céu. Cho explicava que, na quarta dimensão, a fé age como um molde espiritual. A oração criativa fornece esse molde. Sem molde, a promessa não tem forma. Sem forma, a fé não consegue sustentá-la. Por isso, ele ensinava algo simples, porém transformador. Seja específico. Não diga apenas Deus me abençoe. Diga como, quando e para quê, sempre submetendo tudo à vontade divina. Essa especificidade não limita Deus. Ela revela maturidade espiritual. Cho costumava contar que, quando precisava de algo, ele escrevia com detalhes e orava sobre aquilo diariamente, visualizando com gratidão, como alguém que já havia recebido. Isso não era presunção, era fé aplicada. Jesus ensinou esse princípio quando disse: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Note a ordem: crer primeiro, receber depois. A oração criativa atua exatamente nesse espaço entre o pedido e a manifestação. Ela cria um ambiente interno de concordância com a promessa. Quando pensamento, imaginação e palavra caminham juntos, a fé deixa de ser apenas esperança. Ela se torna expectativa confiante. Cho alertava que muitas pessoas sabotam suas próprias orações. Oram pela manhã e anulam à tarde com palavras de medo. Pedem provisão e depois declaram escassez. Pedem cura e depois confessam derrota. A oração criativa exige vigilância verbal e emocional. Não se trata de negar a realidade, mas de não se submeter a ela como verdade final. A verdade final pertence a Deus. Quando a fé entra nesse nível de maturidade, algo muda profundamente. O coração descansa mesmo antes da resposta. E esse descanso é um sinal claro de que a oração já entrou na quarta dimensão. Não porque tudo se resolveu, mas porque a alma parou de lutar sozinha. A oração criativa transforma o relacionamento com Deus. Ela deixa de ser um clamor desesperado e se torna uma parceria reverente. É nesse ponto que a fé deixa de pedir apenas socorro e passa a cooperar com o propósito. David Yonggi Cho ensinava que existe um momento em que a fé deixa de ser apenas interior e passa a se manifestar pela boca. Segundo ele, muitas pessoas até creem em silêncio, mas vivem declarando derrota em voz alta. E isso cria um conflito espiritual interno. A fé nasce no coração, mas é ativada pela palavra. Cho baseava esse princípio diretamente em Romanos 4,17, onde a Bíblia afirma que Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Se Deus cria por meio da palavra, o ser humano, criado à imagem de Deus, também influencia sua realidade espiritual por aquilo que declara. Isso não significa que palavras tenham poder mágico. O poder não está no som, está na fé alinhada à palavra de Deus. Cho alertava que muitos cristãos anulam suas próprias orações sem perceber. Oram pedindo provisão e depois dizem: nada nunca dá certo para mim. Oram por cura e depois afirmam: isso não tem mais jeito. Essas palavras não são apenas desabafos, elas se tornam confissões espirituais. Jesus disse claramente: a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, aquilo que você declara com frequência revela o ambiente interno que você está cultivando. Cho ensinava que a palavra falada funciona como um selo espiritual.
ela confirma aquilo que você realmente acredita. Por isso, ele orientava os cristãos a aprenderem a falar com sabedoria, especialmente nos momentos de crise. Não é negar a dor, é escolher não transformar a dor em profecia negativa. A Bíblia afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é poesia, é princípio espiritual. Cho testemunhava que nos períodos mais difíceis de sua vida, quando tudo ao redor parecia contradizer as promessas, ele decidiu alinhar sua boca com a fé, não com o medo. Ele declarava aquilo que cria, mesmo quando ainda não via. Isso exigia disciplina espiritual, porque falar pela fé não é natural. O natural é reagir ao que se vê. A fé reage ao que Deus disse. Cho ensinava que palavras repetidas moldam o ambiente espiritual. Elas fortalecem ou enfraquecem a expectativa interior. Quando alguém declara continuamente derrota, o coração começa a aceitar isso como verdade final. Mas quando declara esperança, mesmo em meio à luta, algo começa a se reorganizar por dentro. A palavra falada também influencia a perseverança. Quem confessa vitória, persevera. Quem confessa fracasso, desiste cedo. Por isso, Cho incentivava seus membros a usarem a palavra como instrumento de alinhamento espiritual, não como válvula de desespero. Ele dizia: não fale apenas o que você sente, fale aquilo em que você crê. Isso não elimina a luta, mas muda a forma como você atravessa o processo. A palavra falada sustenta a fé enquanto a resposta não chega. Ela mantém a mente focada na promessa e impede que o medo tome o controle. Quando a fé ganha voz, a esperança se fortalece. E quando a esperança se fortalece, a alma não desmorona, mesmo em meio à espera. Esse é um dos sinais mais claros de maturidade espiritual, quando a boca deixa de amplificar o problema e passa a concordar com Deus. David Yonggi-cho sempre deixou claro que a fé por si só não é uma força isolada. Ela não opera de maneira independente, nem nasce do esforço humano. Segundo ele, a fé verdadeira floresce quando há relacionamento com o Espírito Santo. Cho ensinava que muitos cristãos tentam viver princípios espirituais apenas com disciplina mental, mas sem comunhão com o Espírito. E isso gera cansaço, frustração e uma fé mecânica. A quarta dimensão, segundo Cho, não é acessada apenas por técnicas espirituais. Ela é vivida por meio da dependência do Espírito Santo. Ele afirmava que o Espírito é quem revela, orienta, corrige e sustenta o processo da fé. Sem essa presença, a oração se torna repetição e a esperança se enfraquece com o tempo. Cho testemunhava que, nos primeiros anos de ministério, tentou fazer a obra de Deus com força humana. Orava, pregava, jejuava, mas ainda se sentia vazio e sobrecarregado. Foi quando começou a desenvolver uma comunhão profunda com o Espírito Santo que tudo mudou. Ele passou a orar não apenas pedindo respostas, mas ouvindo. Passou a perceber direcionamentos internos, alertas sutis e consolo nos momentos de desânimo. Cho dizia que o Espírito Santo habita justamente nessa dimensão invisível onde a fé é gerada. Enquanto os olhos veem limitações, o Espírito revela possibilidades. Enquanto a lógica aponta obstáculos, o Espírito lembra promessas. A Bíblia afirma que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando não sabemos como orar, o Espírito está trabalhando além das palavras. Cho ensinava que o Espírito Santo não é apenas um poder, mas uma pessoa. E pessoas se relacionam, não se controlam. Por isso ele incentivava os cristãos a desenvolverem intimidade diária com o Espírito, não apenas momentos esporádicos de busca. Essa comunhão fortalecia a fé durante a espera, porque uma das maiores tentações espirituais é tentar caminhar sozinho. Quando a resposta demora, o coração se sente isolado, mas quando há consciência da presença do Espírito, a solidão perde força. Cho dizia que o Espírito Santo é quem sustenta a fé quando a mente começa a duvidar. Ele é quem lembra as promessas esquecidas, quem acalma o coração agitado, quem restaura a esperança quando tudo parece silencioso. A fé sem o Espírito vira esforço. Com o Espírito, vira descanso confiante. Cho afirmava que muitas respostas espirituais
começam a se manifestar quando o cristão para de tentar controlar tudo e aprende a confiar no agir invisível do Espírito. Nem tudo precisa ser entendido para ser vivido. Nem tudo precisa ser explicado para ser real. O Espírito Santo trabalha no invisível enquanto você permanece fiel no visível. Ele organiza circunstâncias, alinha pessoas e prepara caminhos que você não conseguiria prever. Por isso, Cho ensinava que a maior evidência de fé madura não é ansiedade por respostas, mas paz durante a espera. Quando a fé deixa de ser solitária e passa a caminhar com o Espírito, o peso diminui e a confiança aumenta. Esse é um sinal claro de que a fé está crescendo além da mente e alcançando o Espírito. Há um momento na jornada da fé em que nada muda por fora, mas algo profundo já começou a mudar por dentro. David Yonggi Cho ensinava que esse é o ponto mais delicado e ao mesmo tempo mais poderoso da vida espiritual. É o instante em que a resposta ainda não chegou, o milagre ainda não se manifestou, a circunstância ainda parece a mesma, mas o coração já não é mais igual. Segundo Cho, esse é o sinal de que a fé entrou plenamente na quarta dimensão, porque antes que Deus mude o ambiente, ele muda a percepção. Antes que o exterior se transforme, o interior é ajustado. Cho dizia que muitos desistem justamente aqui, porque confundem silêncio com ausência. Mas, na verdade, o silêncio de Deus quase sempre é gestação, não abandono. Assim como uma semente enterrada não dá sinais visíveis imediatos, a fé verdadeira também passa por um período oculto. Nada parece acontecer, mas tudo já está acontecendo. Cho afirmava que, quando a fé amadurece, a ansiedade diminui. O desespero perde força. A pressa cede lugar à confiança. A pessoa ainda deseja a resposta, mas já não vive refém dela. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser apenas pedido e se torna convicção. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa prova não é externa, é interna. Cho ensinava que, quando essa certeza se estabelece no espírito, o céu já respondeu, mesmo que a terra ainda não tenha percebido. Ele costumava dizer que o maior milagre não é aquilo que Deus faz fora de nós, mas aquilo que Ele constrói dentro de nós enquanto esperamos. É nessa fase que muitos começam a louvar antes de receber, a agradecer antes de ver, a descansar antes de entender, não por negação da realidade, mas por consciência espiritual. Cho explicava que a quarta dimensão não ignora a dor, o tempo ou a luta. Ela apenas enxerga além deles. Enquanto os sentidos dizem, ainda não, a fé diz, já começou. Essa virada invisível muda completamente a forma de viver. A pessoa passa a caminhar com mais leveza, a orar com mais confiança, a falar com mais esperança. E, curiosamente, é nesse momento que muitas respostas começam a se alinhar externamente. Circunstâncias se reorganizam, pessoas surgem, portas se abrem de maneira inesperada. Não porque a fé forçou o resultado, mas porque ela entrou em sintonia com o tempo e a vontade de Deus. Cho afirmava que quando o coração entra em descanso, o céu entra em movimento. A fé que gera milagres não nasce da pressão, mas da rendição. Quando você para de tentar convencer Deus e começa a confiar nele, algo muda, mesmo que tudo ainda pareça igual. Essa é a revelação central da quarta dimensão. O invisível governa o visível, e quando essa verdade se estabelece dentro de você, o exterior inevitavelmente seguirá. Há um momento na jornada da fé em que nada muda por fora, mas algo profundo já começou a mudar por dentro. David Yonggi Cho ensinava que esse é o ponto mais delicado e, ao mesmo tempo, mais poderoso da vida espiritual. É o instante em que a resposta ainda não chegou, o milagre ainda não se manifestou, a circunstância ainda parece a mesma, mas o coração já não é mais igual. Segundo Cho, esse é o sinal de que a fé entrou plenamente na quarta dimensão, porque antes que Deus mude o ambiente, Ele muda a percepção. Antes que o exterior se transforme, o interior é ajustado. Cho dizia que muitos desistem justamente aqui, porque confundem silêncio com ausência. Mas, na verdade, o silêncio de Deus quase sempre é gestação, não abandono. Assim como uma semente enterrada
Não dá sinais visíveis imediatos. A fé verdadeira também passa por um período oculto. Nada parece acontecer, mas tudo já está acontecendo. Cho afirmava que, quando a fé amadurece, a ansiedade diminui. O desespero perde força. A pressa cede lugar à confiança. A pessoa ainda deseja a resposta, mas já não vive refém dela. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser apenas pedido e se torna convicção. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa prova não é externa, é interna. Cho ensinava que quando essa certeza se estabelece no espírito, o céu já respondeu, mesmo que a terra ainda não tenha percebido. Ele costumava dizer que o maior milagre não é aquilo que Deus faz fora de nós, mas aquilo que Ele constrói dentro de nós enquanto esperamos. É nessa fase que muitos começam a louvar antes de receber, a agradecer antes de ver, a descansar antes de entender, não por negação da realidade, mas por consciência espiritual. Cho explicava que a quarta dimensão não ignora a dor, o tempo ou a luta. Ela apenas enxerga além deles. Enquanto os sentidos dizem, ainda não, a fé diz, já começou. Essa virada invisível muda completamente a forma de viver. A pessoa passa a caminhar com mais leveza, a orar com mais confiança, a falar com mais esperança. E, curiosamente, é nesse momento que muitas respostas começam a se alinhar externamente. Circunstâncias se reorganizam, pessoas surgem, portas se abrem de maneira inesperada. Não porque a fé forçou o resultado, mas porque ela entrou em sintonia com o tempo e a vontade de Deus. Cho afirmava que quando o coração entra em descanso, o céu entra em movimento. A fé que gera milagres não nasce da pressão, mas da rendição. Quando você para de tentar convencer Deus e começa a confiar nele, algo muda, mesmo que tudo ainda pareça igual. Essa é a revelação central da quarta dimensão. O invisível governa o visível. E quando essa verdade se estabelece dentro de você, o exterior inevitavelmente seguirá. Depois de compreender esses princípios, surge uma pergunta inevitável. Como viver tudo isso na prática todos os dias, em meio à rotina, aos desafios e às pressões da vida real? David Yonggi Cho sempre fez questão de enfatizar que a quarta dimensão não é uma técnica reservada a líderes espirituais ou pessoas extraordinárias. Ela é um modo de viver acessível a todo aquele que decide alinhar fé, palavra e coração. Ele ensinava que a fé não começa no momento da crise, mas na forma como se vive quando tudo parece comum. A maneira como você ora quando não está desesperado, a forma como você fala quando não está sendo observado, os pensamentos que alimenta quando ninguém mais está ouvindo. Tudo isso constrói, ou enfraquece, o ambiente espiritual ao seu redor. Cho dizia que muitas pessoas querem milagres extraordinários, mas continuam cultivando pensamentos comuns, palavras vazias e orações genéricas. Viver na quarta dimensão exige intencionalidade. Significa aprender a orar com clareza, não apenas pedindo para que Deus resolva, mas apresentando diante dele aquilo que já foi discernido em espírito. Significa falar com responsabilidade espiritual, entendendo que palavras não são apenas sons, mas sementes lançadas continuamente no invisível. Significa também vigiar a imaginação, não permitindo que o medo, a culpa ou o passado dominem o espaço que deveria ser ocupado pela esperança. Cho ensinava que a fé se fortalece quando é exercitada em pequenas coisas. Não é necessário começar com grandes pedidos ou desafios gigantescos. A quarta dimensão se manifesta quando aprendemos a confiar em Deus nos detalhes. Uma decisão tomada com oração, uma palavra dita com fé, uma atitude alinhada com a vontade de Deus. Esses pequenos gestos constroem uma vida espiritual sólida. Ele também alertava que viver esses princípios não elimina dificuldades, mas muda a forma de enfrentá-las. A pessoa passa a caminhar com mais discernimento, com menos desespero, com mais sensibilidade à direção do Espírito Santo. Mesmo quando surgem atrasos, frustrações ou portas fechadas, o coração já não se desestabiliza como antes, porque quem vive na quarta dimensão entende que Deus não age apenas no resultado final, mas em todo o processo.
Cada espera tem um propósito. Cada silêncio tem uma lição. Cada aparente atraso carrega uma preparação invisível. Cho costumava dizer que o maior sinal de maturidade espiritual não é a ausência de problemas, mas a presença de paz em meio a eles. E essa paz nasce quando a fé deixa de ser apenas crença e se torna prática diária. Quando você começa a viver assim, sua vida deixa de ser conduzida apenas pelas circunstâncias e passa a ser guiada por convicções espirituais. Você não ignora a realidade, mas também não se submete a ela como se fosse definitiva. Você aprende a caminhar com esperança ativa, fé consciente e confiança profunda em Deus. Esse é o convite da quarta dimensão. Não apenas entender esses princípios, mas vivê-los. Talvez ao ouvir tudo isso, algo dentro de você tenha sido despertado. Uma lembrança, um desejo antigo, ou até uma inquietação que você não sabia explicar. Isso não é acaso. David Yonggi Cho ensinava que, quando a palavra encontra um coração disponível, o Espírito Santo começa a trabalhar de forma silenciosa, mas profunda. Não é necessário que tudo mude de uma vez. Às vezes, a transformação começa apenas com uma nova forma de pensar, com uma oração mais consciente, com uma palavra diferente, sendo liberada. Se hoje você sente que sua fé precisa ser fortalecida, saiba que Deus não está distante. Ele continua próximo, atento, sensível, até aos pensamentos que você ainda não conseguiu expressar em palavras. A quarta dimensão nos lembra que Deus age no invisível antes que qualquer mudança se torne visível. Mesmo quando você ainda não vê resultados, algo já pode estar sendo gerado no espírito. Mesmo quando o cenário não mudou, o processo já pode ter começado. Por isso, não desista de orar. Não abandone a fé porque o tempo parece longo. Não silencie sua esperança por causa de frustrações passadas. Cada oração feita com sinceridade é ouvida. Cada palavra alinhada com a fé produz efeito. Cada passo dado com confiança em Deus constrói um futuro que ainda não pode ser visto, mas já está sendo preparado. Que você aprenda a viver com expectativa espiritual, a falar com sabedoria, a imaginar segundo a promessa, não segundo o medo. Que o Espírito Santo te conduza com clareza, paz e discernimento em cada decisão. E se essa mensagem falou com você, permita que ela continue ecoando no seu coração. Reflita, ore, aplique, ainda que em pequenas atitudes. Lembre-se, fé não é apenas esperar, é cooperar com Deus enquanto se espera. Que a paz do Senhor guarde a sua mente e o seu coração. Que sua vida espiritual seja fortalecida. E que você caminhe confiante, sabendo que Deus continua agindo, mesmo quando você ainda não vê.